lembrando aqui a vocês, né, que estão chegando por aqui, que, olha só, não se esqueçam, tá bom, gente? Você que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo, ó, tem um linkzinho para você se inscrever no canal. Do outro lado tem o joinha para você curtir, né, a nossa live e também comentar, deixa seus comentários aí no chat e compartilha, que é muito importante também você mandar esse material, esse conteúdo para que mais pessoas possam assistir. E outra coisa, o sininho, né? Se você clicar lá no sininho, sempre que tiver alguma coisa nova aqui no canal, você vai estar recebendo, né, a notificação. Então, faz isso aí, clica no sininho, se inscreve no canal, né? Arte Agora, a gente aqui na Flipo 2021, né? Então vamos dar continuidade, né, à nossa programação. E agora, né, dando essa sequência, exibiremos a palestra da professora Mila Simões de Abreu, da Universidade Trás os Montes, sobre a luta pela preservação da Panreal, a panificadora projetada por Nardir Afonso, símbolo da arquitetura modernista em Vila Real, no norte de Portugal. Então, vamos soltar agora para que vocês possam poder prestigiar essa palestra. Vamos lá, é com você, Mila Simões. Boa tarde ou bom dia. Nós estamos dando início a mais uma sessão no âmbito da Flipo, a Flipo 2021. E dessa vez nós vamos receber a professora Mila Simões de Abreu, uma professora portuguesa, uma arqueóloga, que vai nos falar sobre a luta que foi travada para a preservação da Panreal, panificadora de Vila Real, que ao final de uma luta grande, que envolveu muita gente, capitaneada pela professora Mila, houve um descompasso. E eu espero que as pessoas não apenas ampliem seu conhecimento a respeito dessa atividade em Portugal, mas também percebam a identidade que existe entre as coisas que ocorrem em todas as partes do mundo. Com a palavra, a professora Mila Simões de Abreu. Boa noite, Alexandre. Aqui já estamos, a noite já caiu, estamos do outro lado do Atlântico, no Douro, em Portugal, e então para nós já é quase hora de jantar daqui a pouco, não é? É um prazer estar contigo mais uma vez e com todos aqueles que seguem para falar de património, de cultura, de arqueologia e, neste caso, uma das nossas últimas lutas, que como associação, nós temos uma associação que chama-se Alteribe. A Alteribe é uma associação que é formada por exatamente portugueses com brasileiros e com outros europeus. Chama-se Alteribe porque alter é do latim outro e ibi do tupi terra. Portanto, é uma associação que seria a outra terra. Queremos outra terra, uma terra melhor, não é? E então é nesse contexto que eu travei com os meus colegas da Alteribe esta luta para salvar um monumento modernista feito por um dos nossos grandes artistas do século XX. Ele morreu já no século XXI, mas morreu com mais de 90 anos, Nardir Afonso, e que representa exatamente muito daquilo que acontece um pouco, infelizmente, por todo o mundo, não é? A história da Alteribe e a sua relação com a Panreal, com esse edifício, chama-se Panreal porque ela era uma fábrica, uma panificadora, fazer pão. E o nome, porque é conhecida pelas pessoas aqui de Vila Real, de onde estava, era exatamente esse, o nome do nome da panificadora, da fábrica de pães Panreal. E então essa luta começou exatamente por causa de um pouco de eu ser arqueóloga, vou-te dizer. Embora a minha especialidade seja arqueologia pré-histórica, eu sempre me preocupo de todo outro tipo de património, de outros aspectos arqueológicos. E para dizer a verdade, no início, eu comecei exatamente a participar nesta campanha por causa da questão pouco conhecida daquilo que chama-se arqueologia industrial, não é? Ora, a arqueologia não é só a pré-histórica, não é a romana do Egito, a arqueologia atravessa todas as culturas, todos os continentes, todos os contextos cronológicos, e principalmente no século XX os ingleses começaram a falar daquilo que chama-se
arqueologia industrial, que justamente é tentar compreender, do ponto de vista da arqueologia, proteger aquilo que são os vestígios a partir da Revolução Industrial, digamos, não é? E principalmente aqueles vestígios que estão ligados a um aspecto às vezes mais esquecido, que é aquele do trabalho, não é? Nós, os arqueólogos, não trabalham só a escavar castelos e sepulturas e coisas mais ligadas à religião ou ao poder. Nós temos consciência que muitas vezes nós lidamos também com aspectos que têm a ver com a vida de todos os dias, com o cotidiano, com o trabalho. E então, realmente, isso levou arqueólogos ingleses a pensar realmente aquilo que é uma componente muito importante da nossa vida, da vida de trabalhadores, principalmente a partir da Revolução Industrial. Muitas das máquinas que hoje já não estão em função, muitos dos edifícios, muitos dos aspectos ligados a esse trabalho. E a mim o que me fascinou no início exatamente foi isso, foi o facto do edifício ter essa característica de ser uma fábrica. Só que era uma fábrica muito bonita, digamos, muito linda. Era uma fábrica feita com um traço modernista. Para vos explicar um pouco melhor, ela foi a última obra como arquiteto de Nadir Afonso. Nadir Afonso era um homem extraordinário. Acabou de sair uma biografia aqui em Portugal, chamada O Homem Infinito, e realmente nesta obra nós temos consciência do grande homem que ele era, do grande homem que infelizmente já não está entre nós. Ele nasceu em 1921, fez, portanto, o ano passado 100 anos do seu nascimento, e nasceu no dia 4 de dezembro, portanto, exatamente o mês que nos encontramos, e fez ontem 8 anos que partiu, que morreu, portanto. Teve uma vida longa, até aos 93 anos, e mais interessante ainda, durante essa vida ele produziu imenso e teve a oportunidade não só de se expressar do ponto de vista da sua arte primeira, que era a pintura, mas é um teórico da arte. Tem uma série de livros publicados muito importantes de teoria da arte, da teoria da sua própria arte. Esses livros foram agora reunidos até pela Universidade do Porto, a Faculdade de Belas Artes, onde ele estudou no século XX, em 4 grandes volumes, que reuniam estes textos que estavam, digamos, dispersos um pouco. O Nadir, quando é, portanto, um jovem adolescente, acaba os seus estudos liceais e vai para o Porto com a intenção de ir para a Escola de Belas Artes. Mas quando chega às Belas Artes, diz que o senhor da secretaria disse: "Oh, homem, você tem estudos, não vai para agora para a pintura, com certeza vai para a arquitetura", e inscreveu em arquitetura. E então ele faz esse percurso como arquiteto. A arquitetura passa a ser o seu ganha-pão durante muitas décadas, mas ele não é de maneira nenhuma um arquiteto normal, porque de português, que era de uma pequena aldeia aqui da zona de Trás-os-Montes, uma cidade, Chaves, ele vai, na verdade, para Paris, onde começa por trabalhar naquele monstro sagrado da arquitetura que é Le Corbusier, e depois, durante esse período que está lá, estamos nos anos 40, mais ou menos, 50, ele acaba por ser convidado para ir para o Brasil, e no Brasil vai trabalhar nada menos, nada mais do que Oscar Niemeyer, que primeiro no Rio de Janeiro e que depois até o encarrega de abrir o seu ateliê em São Paulo. Nadir não fica muitos anos no Brasil, fica 3 ou 4 anos, por razões pessoais. A mulher da altura, uma francesa, não se adaptou ao Brasil e, portanto, ele acaba por regressar à França, mas no Brasil ele colabora, portanto, com esse período fantástico que é o ateliê Niemeyer nos anos 50 em São Paulo, e então colabora nesses projetos todos que Niemeyer está envolvido, não é? Ele continua, portanto, regressado a Paris, acaba por voltar para o Le Corbusier e acaba por continuar em França por alguns períodos, mas no início dos anos 60, portanto já com uma certa
certa idade, regressa parcialmente à sua terra natal, a Chaves, e em Chaves, para sobreviver, faz uma série de outras obras, que são poucas em Portugal. As obras arquitetónicas de Nadir Afonso em Portugal são meia dúzia de coisas. Há algumas vivendas, umas casas, moradias, e essencialmente colabora em alguns projetos de alguns prédios, de alguns edifícios, mas muito pouco, acabando por, na verdade, digamos, ter como obra primeira duas fábricas, duas panificadoras. Primeiro faz a panificadora de Chaves e, em segundo lugar, acaba por fazer, em 1965, a panificadora de Panreal, da Panreal em Vila Real. Esse edifício é um edifício de grandes dimensões, tem 2.300 metros quadrados, portanto era um local onde se produziam, chegou-se a produzir mais de 80.000 pães por dia, onde trabalha, portanto, muita gente, e que é o reflexo, digamos, daquilo que é exatamente essa convivência que Nadir tem com Le Corbusier e com Niemeyer. Quando eu cheguei a Vila Real há 20 e tal anos, eu fiquei muito surpreendida por ver aquele edifício, porque achei que ele era muito tropical, tinha um aspecto que não se enquadrava muito com a arquitetura aqui da zona, e não estava totalmente errada, porque algumas daquilo que são as características desse edifício, que tem, por exemplo, umas abóbadas arredondadas, que tem uma série de vidraças muito grandes, janelas muito grandes, fazem parte daquelas características não só do modernismo, mas também as características que nós encontramos em muitos dos edifícios do Le Corbusier e do Niemeyer. Então eu tinha essa relação com ele. E portanto, fiquei um pouco incomodada, não é? Para não dizer uma palavra um bocadinho mais forte, quando em 2017, durante a noite, o edifício começou a ser demolido. É verdade que a tal fábrica acabou por falir nos anos 90, o edifício, portanto, foi construído em 1965 e nos meados dos anos 90 a fábrica acaba, por razões várias, por fechar. Tinha uma cafetaria, tinha uma zona de onde se tomava café, de onde se comprava bolos. Panreal, eu já não me lembro de haver em função, mas as pessoas aqui da zona dizem que era um ponto muito importante, um ponto de encontro social. As pessoas iam lá às 3 da manhã, às 4 da manhã, comprar pão, não havia mais nada aberto, aquilo era o único sítio em que se podiam encontrar, e era também usado frequentemente, devido às suas dimensões, para como local onde se faziam casamentos, onde se faziam batizados, a própria festa. O forno era um forno quase comunitário, porque todas as pessoas de Vila Real acabavam por ir lá assar o leitão na Páscoa, ou o carneiro, fazer o fular, que é o doce típico, típico aqui da zona, não é doce, é salgado, para dizer a verdade, daqui da zona para o Natal e para a Páscoa. Portanto, muitas dessas iguarias que eram cozidas acabavam por ir, as próprias pessoas levavam para ser cozidas no forno da padaria. Isso faz com que haja uma memória muito viva nas pessoas relacionadas com aquele edifício, de forma tal que as pessoas, quando falamos da Panreal, as pessoas dizem: o cheirinho a pão, como era bom aquele cheiro quando nós lá íamos durante a noite. Então há uma memória coletiva relacionada com o próprio edifício. Então, para voltar à história, em 2017, durante a noite, portanto, o edifício, que estava fechado, abandonado pelos proprietários que o tinham comprado no ano 2000, acaba por ter um bulldozer, um caterpillar, o que é, entrar lá dentro e partir um bocado, uma parte principalmente a vitraça, os vidros da fachada, e destrói uma parte do forno, desse grande forno de onde se cozia o pão. Eu, quando soube disso, fiquei muito perturbada, pensando que se estava a perder realmente, ia-se acabar por perder uma joia, digamos, exatamente da arqueologia industrial,
pertencente a uma época muito próxima a nós, é verdade, o modernismo, nos anos 1965, portanto, mas que, para mim, sempre teve, digamos, a qualidade suficiente para que pertencesse àquilo que a gente deixa. Os arqueólogos não pensam só no passado, mas muitas vezes nós dizemos que preparamos o futuro, no sentido que nós sabemos que muitas das coisas que nós conhecemos hoje, elas vão ser os objetos arqueológicos do futuro, não é? E então isso faz-nos meditar muitas vezes do que é que vai ficar da nossa sociedade. Não vai ser fácil, não para os arqueólogos do futuro, com certeza, porque nós acabamos por entrar numa era digital em que não deixamos muitas coisas escritas em papel, é tudo no virtual, não é? Como estamos a fazer agora, e muitas vezes também as coisas são pré-fabricadas, sem grande qualidade, são coisas que são feitas em série, não é? Então há muito pouco disso. Na verdade, na época modernista, aqui em Portugal, aconteceu uma coisa muito, muito interessante. Outro dia eu vi um documentário exatamente sobre um restaurante que existe em Lisboa, que é o Galeto, de propriedade de uma série de sócios brasileiros que nos anos 60 vieram para cá e que naquela época as pessoas queriam para as fábricas o melhor, queriam que fossem construídas bem, que houvesse luz, que houvesse coisas bonitas, um conceito que hoje nós e as multinacionais que dominam muito do nosso comércio excluem completamente. O que eles querem é coisas rápidas, todas iguais, possivelmente, e que não tenham características próprias absolutamente nenhumas, e que ainda por cima, muitas vezes, o empregado, o funcionário, o trabalhador é a coisa que lhes interessa menos e, portanto, pelo contrário, não é? São feitas quase para que a vida seja mais difícil, digamos, não é? E sabemos de casos horrorosos que são apresentados muitas vezes em relação a estas multinacionais que quase não deixam os funcionários a respirar ou ir ao banheiro, ou ir à casa de banho, não é? O que é que, portanto, acontece? A primeira reação de nós, os sócios da Alteribe, foi que se deveria iniciar um processo de classificação do edifício. Devo-vos dizer que em Portugal, ao contrário do Brasil, é extremamente complicado classificar qualquer coisa, tombar, como vocês dizem. E não serve de nada um arqueólogo encontrar um sítio e declará-lo como sítio de interesse. Isso não lhe dá nenhuma proteção, ao contrário do que acontece no Brasil, que tem uma legislação de vanguarda, com certeza, e as coisas, portanto, só muito raramente acabam por chegar a esse estatuto, e muitas vezes são processos muito longos, muito complicados, pronto, mas não deixam de existir. Nós temos como classificação aquilo que chama-se monumento nacional, temos o imóvel de interesse nacional e o imóvel de interesse municipal, que é aquele mais local, digamos. E exatamente nós pensámos que o edifício merecia ser classificado como monumento nacional e assim protegido, pelo menos na sua fachada e nas suas características principais. Muitas vezes não se pode ir nem com a classificação muito além disso, mas era já importante para nós. E então iniciámos uma petição pública a pedir, portanto, às pessoas que assinassem para nos apoiar nesta causa. Entretanto, nós acabamos por saber que na verdade, havia já um início de um processo de classificação que tinha sido feito por uma arquiteta que estava a fazer tese de mestrado. É preciso dizer que este edifício tem 5 teses de mestrado sobre ele, é muito estudado, portanto é um edifício visto por muita gente, do ponto de vista até, digamos, da investigação arquitetónica, não é? E então essa jovem, a Ana Morgado, tinha acabado por pedir essa classificação. Então nós acabámos por ficar tranquilos, porque iniciando-se o processo de classificação, até que seja concluído, o edifício fica protegido por lei, não pode ser, portanto, tocado, não é? Bem, enganámos-nos porque, na verdade, um ano depois, em 2018, exatamente no mesmo mês, em abril, esse processo de classificação foi arquivado. O que é que quer dizer? Deixou de ter efeito, não é? E então
foi fechado pelo Estado. O Estado não reconhecia valor e importância ao edifício para classificá-lo como monumento nacional, dizendo uma coisa incrível, que era que reconhecia que tinha muita importância, mas como tinha sido vandalizado, não é? E tinha perdido essa importância. Alguns dos pareceres diziam até que isso seria um absurdo usar-se esse argumento, porque, obviamente, como todos podem compreender, se nós começamos a não classificar as coisas porque elas estão em mau estado, estão em ruínas, ou porque, entretanto, estão a ser vandalizadas, isso é um mau caminho, com certeza, para a proteção do património. E então, nós temos, infelizmente, as conclusões que não foram nesse sentido e foram no sentido da não classificação. No entanto, a DGPC, que seria a Direção-Geral do Património Cultural, que é quem é responsável por isso aqui em Portugal, acaba por, na verdade, dizer que achava que o edifício merecia ser património municipal. Afirma ainda, e isso é muito interessante, que o proprietário era contrário, proprietários que são contrários a coisas que são classificadas, isso já é habitual. O que não é tão habitual é que a própria Câmara Municipal, a Prefeitura, portanto, vinha a dizer que o edifício estava a mau aspecto, porque existiam lá muitos drogados, que não era verdade, tinha sido ocupado recentemente por imigrantes e que, enfim, desvalorizava o edifício, não é? E que achava que não devia ser classificado, não é? Portanto, aí já vemos qual é a intenção, o que é que estava por detrás digamos, de quem estava na Câmara. Isso fez com que nós, não só como Alteribe, mas também como uma série de outras pessoas locais, incluindo uma série de jovens arquitetos, nos levantássemos, digamos, em protesto contra isso, achando que era absurdo, não é? Que a justificação não pode ser, obviamente, aquela de que uma coisa foi meio demolida, ou muito parcialmente demolida, na verdade era o caso, ela não pudesse ser classificada, porque isso então desapareceria completamente, não é? Então, iniciámos, portanto, um movimento que chamámos Pronadir, que unia toda uma série de pessoas, não é? Tanto da universidade, de onde eu dou aulas, como também gente da própria cidade e como vos dizia, esse grupo de arquitetos. E tivemos desde essa hora o apoio incondicional da Fundação Nadir Afonso. Nadir Afonso, quando morreu, é criada esta fundação, que é dirigida pela sua viúva, a Laura Afonso, uma mulher extraordinária, que não só tem defendido, digamos, a integridade da obra, mas que está sempre pronta a estar ao lado de tudo aquilo que tenha a ver com a defesa do nome e das obras de Nadir. Então, ao longo destes anos, ela foi incansável em nos ajudar, em nos proteger, em nos amparar em tudo aquilo que nós fizemos em conjunto dos seus dois filhos, herdeiros, portanto, de Nadir, o Artur e Afonso. Então nós iniciámos uma campanha, digamos, para poder salvar o edifício, e tivemos uma aceitação muito boa por parte por exemplo, da maior parte dos arquitetos portugueses, inclusive os grandes arquitetos portugueses como o Cisa Vieira ou Souto de Moura, que são conhecidos internacionalmente, assinaram a carta que nós fizemos, e muitas personalidades, não só de Vila Real, mas de todo o país, dos museus, da área da Ordem dos Arquitetos, outras pessoas de cultura que apoiaram, e reunimos cerca de 800 assinaturas para, portanto, pedir à Ministra da Cultura que pudesse fazer qualquer coisa pelo edifício. Ao mesmo tempo, a Fundação requeria a classificação como imóvel de interesse municipal à Câmara, portanto, à Prefeitura, fazendo toda essa documentação. Nós tivemos uma intervenção a nível, digamos, de contacto com as pessoas muito grande, com a recolha para além dessas 800 pessoas, centenas de outras que assinaram. Muitas delas contaram-nos a sua história, que eu vos dizia, dessa relação que tinha com
com o edifício, outros eram de outros sítios do mundo, tivemos muitos brasileiros que, graças ao nosso amigo Dalton Sala, de São Paulo, historiador de arte, nos ajudou a recolher muitas assinaturas aí também no Brasil, e o fundamento era que uma peça modernista como a Panreal não podia ser demolida. Qual era a intenção, na verdade, desde o princípio nós sabíamos? É que ao lado da Panreal, muito próximo, na Avenida da Universidade, que vai dar para a Universidade, encontram-se uma série de instalações industriais e comerciais importantes, por exemplo, o McDonald's, mas mesmo ao lado da Panreal, há um supermercado, que não sei se aí no Brasil existe, mas é uma cadeia multinacional de origem alemã, chamada Lidl, e o Lidl estava pegado, portanto o edifício, o parque e a área do supermercado Lidl era exatamente pegada à área da panificadora. Portanto, nós já nessa altura suspeitávamos que havia um interesse por parte do supermercado, da empresa, da multinacional, de comprar esse terreno. O nosso objetivo passou a ser aquele de que o edifício era privado, pronto, isso era uma das desculpas que a Câmara dizia sempre, em geral os políticos diziam que isso era coisa que não lhes importava, porque era um assunto entre privados, quem comprava, quem vendia, etc, etc, não é? Ora, isso não é bem assim, não é? Como é óbvio, não é? As autoridades, as organizações a todos os níveis podem interferir num negócio privado. Um dos fundamentos era aquele que é muitas vezes habitual, principalmente nos últimos anos, que é que não temos dinheiro. Como, portanto, não temos dinheiro para comprar, portanto não podemos fazer nada. Ora, isso é totalmente falso, porque a classificação do monumento tem custo zero, não custa nada. Não é? Nem o papel para a gente pedir o requerimento tem preço. Basta que seja classificado e a partir daí quem é o proprietário tem de simplesmente respeitar aquilo que é as leis inerentes à classificação, que normalmente são a preservação da fachada, dos traços principais, etc, etc. Não é assim nada também de transcendental, digamos. E então iniciou-se durante todo o ano de 2019 verdadeiramente essa campanha, esse movimento que teve inúmeras ações, não é? Tanto locais, tanto à frente do próprio edifício, como nós sempre acreditamos sempre na participação cívica de forma consciente, mas participativa, e isso quer dizer que fomos repetidamente à Assembleia Municipal, que é o órgão mais importante aberto à população, apresentar as nossas ideias e as nossas dúvidas e as nossas questões, não é? Tendo feito também o mesmo em relação a todos os outros órgãos, ou seja, desde cartas que foram escritas à Ministra da Cultura, ao Primeiro-Ministro, a todos os níveis, e também numerosíssimas intervenções nos mídia, tanto com as televisões, as televisões todas generalistas portuguesas filmaram lá, como a RTP, que é a televisão do Estado, a SIC, a TVI, o Correio da Manhã, uma série de canais, portanto, fizeram entrevistas e mostraram o que é que se estava a passar. Portanto, foi bastante divulgado esse nosso movimento. Inclusive, fizemos uma vigília entre o dia 24 de abril e 25 de abril de 2019, porque, como vocês sabem, para nós o 25 de abril é uma data muito importante, porque é da nossa Revolução dos Cravos, e marca o início da liberdade e o fim da longa noite fascista da ditadura. E então nós escolhemos exatamente essa passagem para dizer que no dia 24 de abril nós devemos recordar esses momentos sombrios de falta de participação cívica, da ausência de se poder protestar e lutar pelo nosso património, e em oposição ao 25 de abril, que deu a todos nós a voz de podermos lutar pelo património e defender, portanto, causas que são não só individuais, mas também
coletivas como acontece com essa. E então fizemos uma série de portanto, atividades, participando inclusive em concertos rock, participando em diversas outras intervenções culturais que foram acontecendo e também tentando falar com o maior número possível de pessoas do que se estava a passar, exatamente para termos essa sensibilidade. Acabámos por, igualmente, em abril não é um bom mês para nós nesse caso, em 2019, por receber a resposta negativa por parte da Câmara, recusando-se, portanto, a classificar o edifício como património municipal. E tivemos consciência que esta decisão tinha, obviamente, a que ver com uma certa relação que existiria entre a própria Câmara, a própria Prefeitura, o proprietário do edifício, que é o representante da Toyota aqui em Vila Real, e o próprio Lidl. Portanto, havia aqui um triângulo de interesses, não é? Tanto que naquele documento que chama-se contrato de compra e venda, em que, portanto, o proprietário da Toyota, do Tomafiel, vende ao Lidl, ele acaba por dizer que se responsabiliza por arquivar o processo. Ora, como é que um indivíduo se pode permitir de prometer isso, dizer ao outro, eu vou fazer de modo que aquilo não seja arquivado? Então, desde sempre houve uma relação muito estranha, no mínimo, entre a Câmara e realmente o proprietário, e digamos, o que queria, aquele que desejava comprar. Entretanto, é muito estranho que o preço inicial de venda, nós sabíamos que o edifício estaria à venda por cerca de 300 mil euros, na verdade, no contrato de saber, o que aparecia era a incrível quantidade de 950 mil euros. Portanto, houve um aumento exponencial, digamos, do valor daquelas supostas ruínas, como eles diziam que eram. Um dos argumentos, na verdade, que era apresentado é que era impossível reconstruir o edifício, porque o edifício já estava demasiado vandalizado, destruído, demolido, etc. O que era uma falsidade completa. Nós entramos então no último percurso, que foi aquele de tentar dialogar com o próprio Lidl, com o próprio supermercado, até porque veio ao nosso conhecimento um projeto que é emanado da Casa-Mãe, na Alemanha, que é exatamente aquele de reconhecer que há lojas, que há supermercados que podem ser albergados em edifícios especiais. E há, portanto, um programa, digamos, de valorização de lojas que pudessem ser exatamente terem lugar em edifícios como esse, edifícios de caráter histórico, e recordando até um pouco aquilo que é o conceito da arqueologia industrial, portanto, recuperar edifícios que tiveram importância em determinada época. E nós ficámos muito contentes ao ler isso, porque achámos que poderíamos realmente ter no Lidl um parceiro em que, ao comprar aquele edifício, poderia recuperar, até porque não, para fazer lá dentro um supermercado. Nas nossas diversas reuniões, infelizmente, depressa compreendemos que estávamos a bater contra uma parede de betão, daquele do mais duro possível, porque nunca nos abriram, digamos, a mínima frecha, o meu mais pequeno buraquinho para entender o que nós queríamos. E perseguiam sempre numa atitude muito difícil de compreender, até à luz daquilo que era a teoria, digamos, desse programa. Entretanto, como o edifício se encontra numa zona de proteção devido ao Património Mundial do Douro, foi feita mais uma tentativa de prosseguir na sua preservação, pedindo autorização, dizendo que talvez não fosse o caso do edifício ser demolido, não é? Como era a intenção clara por parte do Lidl, portanto, de arrasá-lo completamente. Nessa altura nós tivemos conhecimento do projeto. O projeto incluía arrasar o edifício completamente para
nada menos, nada mais, criar um parque de estacionamento. Portanto, nem era nenhuma construção, era simples lugares para automóveis, passando assim a área comercial de 150 lugares de automóvel para, de 95 lugares de automóveis para 150, portanto, por 50 e tal lugares de estacionamento, não é? Nessa última tentativa, a resposta que veio é que, sim, o edifício podia ser demolido porque já estava danificado, mas que o Lidl se tinha de comprometer a fazer uma justa homenagem a Nadir Afonso, tanto no próprio edifício como no exterior, numa rotunda que há no exterior. E então uma boa parte dos nossos encontros foi exatamente a tratar disso. E encontramos não só essa parede de betão, mas uma total incompreensão do que é a arte, do que é o respeito pelos direitos de autor. Para vos dar um exemplo, uma das sugestões foi pegar num quadro de Nadir Afonso e nada menos, nada mais, cortá-lo a metade para o pôr na fachada. Não entender sequer o que é que quer dizer a preservação de uma obra artística. Ficámos, então, digamos, com a intenção de prosseguir a nossa luta aos mais altos lugares, digamos, da nação, e assim pedimos uma audiência à Comissão Cultura da nossa Assembleia da República, e gentilmente os deputados, na pessoa da sua presidente Edith Estrela, convidaram a Alteribe e a Fundação Nadir Afonso a irem falar com eles. Portanto, nós fomos a Lisboa ter essa audiência com a Comissão Cultura, que, para além da deputada Edith Estrela, tinha representantes dos outros partidos, do Partido Socialista, que estava no poder, no PSD, que era Partido Social Democrático na oposição, no Partido Comunista Português, no Bloco de Esquerda, portanto, todas as áreas, digamos, do espectro político nos ouviram, e todos eles acabaram por dar pareceres muito positivos, chegando ao ponto que, no final, a própria Presidente da Comissão acaba por nos dizer que se há um assunto que não os divide, era a preservação da Panreal. Então nós, obviamente, ficámos muito felizes com essa conclusão, de ver que havia a nível político de todos os partidos, essa unidade na intenção da preservação. Mas estas coisas muitas vezes são muito mais complicadas do que nós pensamos, e em parte, ao mesmo tempo que isso se passava, na verdade, do outro lado, muito provavelmente os jogos já estavam todos feitos e já estava tudo combinado como deveria ser feito. Nós ainda fizemos uma última tentativa e entregámos uma carta, um dossiê com toda a documentação ao Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que gentilmente leu e que nos chamou ao Palácio de Belém. Portanto, nós fomos à residência do Sr. Presidente da República apresentar as nossas propostas, que nessa altura incluíam, digamos, a recuperação por parte do Lidl do edifício, visto que até sabíamos que as dimensões eram praticamente idênticas, de 2.300 metros, portanto o supermercado poderia ir para dentro da Panreal e o espaço de onde estava o supermercado podia ser então o parque de estacionamento, até porque nos projetos do Lidl a loja antiga era demolida. E então as coisas estavam assim em 2020, quando a 17 de fevereiro de 2020, às 6 da tarde, no cair na noite já de inverno, porque em Portugal em fevereiro estamos no inverno, os dias são muito pequenos e portanto é já noite, o edifício começa a ser demolido, não é? E isso foi um momento muito triste para nós, porque vimos a falta de pudor tanto da multinacional como das próprias autoridades, que não tiveram nem sequer a coragem de fazer essa ação durante a noite e iniciaram com covardia, digamos, ao cair. Portanto, de tudo isto foi feito um documentário
que chama-se 1965 Panreal, pelo nosso um jovem realizador aqui de Trás-os-Montes chamado José Paulo Santos, que nos seguiu durante esses 3 anos e que existe, portanto, já foi este documentário foi concluído. Ele principalmente retrata esses últimos dias da Parreal, porque, na verdade, o edifício que estava em ruínas e que estava pronto para cair demorou 5 dias a ser demolido com os maiores aparatos, digamos, demolidores que eu jamais vi. Portanto, era muito forte, não era uma ruína, com certeza. O filme do José Paulo Santos já ganhou um prémio aqui do melhor documentário para o ano de 2021, aqui no Festival de Cinema de Braga. Eu espero que seja um filme que possa chegar também aí ao Brasil. Nós vamos mostrar no fim o trailer para vocês terem um bocadinho a ideia do que é que se trata. A demolição da Panreal é uma ferida que nós ainda não sarámos, não é? Quem viveu o movimento, mas penso que muitas pessoas da Vila Real não vão esquecer. Nós não vamos esquecer aquilo que aconteceu, como o processo foi um processo tão atabalhoado e um processo de onde o cheiro a corrupção, o cheiro de manipulação por parte destes senhores das multinacionais que não respeitam absolutamente nada, nem a própria Assembleia da República, e a ausência total de sentido de cultura, de proteção do património, que nós temos muitas vezes nestas entidades locais. E no nosso caso a Câmara Municipal de Vila Real, que podia e devia ter protegido o edifício e que simplesmente não fez nada, pelo contrário. Podemos até imaginar que tenha tido outros interesses e, como eu vos dizia, não deixa de ser interessante, muitas das pessoas que ouvem esta história dizem o que é que eles ganharam. E é provável que ganharam diversas coisas, provavelmente, não é? Existe um processo em tribunal, portanto eu não vou entrar mais em questões relacionadas com isso. Queria vos dizer que acho que contar esta história vale a pena, apesar de nós termos perdido e o edifício ter sido demolido, porque eu acho que cada vez mais é da nossa responsabilidade, todos nós temos os olhos bem abertos, os olhos em defesa do nosso património, e nós talvez, de certa maneira, ao longo dos 20 anos que a Panreal teve mais ou menos abandonada, ela estava ali, mas nós não olhávamos suficientemente para ela, e quando, é verdade, começámos a tentar salvá-la, fomos ingênuos, porque muitas vezes desconhecemos as tramóias, como se diz, das pessoas que fazem este tipo de coisas. Não estamos preparados para, muitas vezes, participarmos nessa defesa e, fundamentalmente, digamos, a mensagem que nós queremos ao falar da Panreal é dizer que património deve ser todo, não deve ter uma classificação em termos só desta época ou daquela, não é? Muitas pessoas diziam, mas é um edifício só de 1965. Daqui a 100 anos vai ter 100 anos, não é? E daqui a 200 e assim, e assim. E nós não vamos quase ter nada se continuarmos desta forma. Isto vale tanto para Portugal como para a Itália, como para a França, pouco menos talvez para a Inglaterra, onde este tipo de coisas são mais protegidas, seguramente também para muitos sítios do Brasil, não é? Então acho que a mensagem da Panreal é um pouco essa, é um pouco, apesar de nós termos perdido e a Panreal ter sido demolida, nós temos de estar muito mais atentos ao que está próximo de nós para o defendê-lo melhor. Desta, digamos, aventura, nós estamos a publicar um livro, e esse livro penso que vai servir com todos os documentos que estão lá também para que outros possam, não digo seguir em parte os nossos passos, porque não tem tido sucesso, não é? Quem somos nós, não é? Mas principalmente para que as pessoas saibam como é que muitas destas coisas são feitas, como é que estas combinações entre o poder público, entre o poder que gera cultura, entre
as multinacionais, os proprietários, tudo isto muitas vezes foge, digamos, ao controle daquilo que somos nós todos, o cidadão comum. E que nós devemos ter um papel muito maior na participação e realmente da defesa desses edifícios. Nadir Afonso é seguramente, mesmo com a Parreal destruída, um dos nossos maiores vultos. Eu aconselho-lhes a visitarem o site da Fundação Nadir Afonso para apreciarem. É um homem que deixou milhares de obras, portanto, há muito, muito Nadir para ver. A Parreal era uma obra que tinha esse papel, digamos, de ser a sua última obra de arquitetura. Algumas pessoas aqui em Portugal tentaram dizer-me que ele não gostava dela, que tinham ouvido dizer que Nadir não gostava de edifício. A minha resposta é assim, francamente não me importa nada se ele gostasse ou não, não é? Muitos artistas não gostam das suas obras depois. Isso não quer dizer que elas não deixam de pertencer a nós. Quando se deu a Revolução Francesa, discutia-se muito se havia-se de demolir e destruir aquilo que era a representação do absolutismo, da maior crueldade e de uma falta digamos, de democracia que existia. E na altura Vítor Hugo acabou por sair com uma frase que me parece que é muito importante e que às vezes pode servir para nos fazer compreender porque é que nós devemos proteger até aquilo que é feito nas ditaduras. E ele dizia, a riqueza é para os ricos, mas a beleza é para todos. E eu acho que esta é uma ideia que me agrada, porque nós temos de proteger muitas destas coisas, até as coisas que representam momentos não tão gloriosos como o simples cozinhar, fazer 50 mil pães. A obra do operário mais humilde, talvez, e deve ter a sua igual importância ao palácio do rei, ou ao castelo do príncipe, ou ao palácio do nobre ou do governador, ou seja quem lá for. E então é urgente realmente proteger os monumentos, os edifícios, as casas desta época modernista, que muitas vezes estão a ser, neste exato momento, a ser demolidas, a ser destruídas, a ser vandalizadas e que vão fazer falta para aqueles que nos vêm depois. A mensagem é mais ou menos essa, não é? Lembrem-se que nós só estamos aqui como aqueles que passam ou para os que vêm depois. E então vale a pena muitas vezes dar um pouco mais de atenção àquilo que está ao nosso lado, por mais modesto que seja. Mila, que beleza, que beleza. Sim. Você deu um show espetacular. E essa paradinha no final é exatamente o tempo que eu vou precisar, tá certo, para fazer o corte necessário, mas olha, foi show. Uma beleza. Sim, você quer passar o textozinho do filme? Se quiser, a gente passa agora. E eu emendo depois. Eu emendo. Tá, então, emendo, eu vou tentar partilhar contigo, que é para tu veres. Só um segundo, espera aí. Vergonha! Covardes! 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 Vergonha! Vergonha! É uma vergonha! Covardes! Vergonha! Este edifício é um pedaço de Nadir, é uma presença de Nadir em Vila Real. Mas olha, nós estávamos de costas, estás a ver? De costas porque aqui havia um vidro e aqui também havia um vidro aqui. Mas eles tinham estes tabuleiros. Estes tabuleiros são os tabuleiros do pão. Classificar um monumento é uma única assinatura. É uma coisa que a Câmara pode fazer a custo zero. Vocês têm aqui um edifício de Oscar Niemeyer? Eu disse, não temos. Mas Nadir Afonso trabalhou com ele.
da Flippo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural.